O sistema representado na figura é abandonado sem velocidade inicial. Os três blocos têm massas iguais. Os fios e a roldana são ideais e os atritos no eixo da roldana são desprezíveis. São também desprezíveis os atritos entre os blocos 2 e 3 e a superfície horizontal na qual estão apoiados. O sistema parte do repouso e o bloco 1 adquire uma aceleração de módulo igual a Azinho. Após alguns instantes, o fio que liga os blocos 2 e 3 é rompido. A partir de então, a aceleração do bloco 1 passa a ter um módulo igual a linha. Calcule a razão A' sobre A. Galera, vou chamar o corpo 1 de corpo Azão, o corpo 2 de corpo Bzão, o corpo 3 de corpo Czão. A aceleração A' eu vou chamar de alfa. Então, primeiro passo é olhar para os corpos e desenhar todas as forças. Então eu olho para os corpos e desenho o seguinte: existe um fio que conecta os corpos Bzão e Czão, então eu desenho tração em um e tração no outro. Atribuo o mesmo nome porque tais trações terão o mesmo módulo se o fiozinho tem massa desprezível. O outro fiozinho conecta o corpo Bzão com o corpo Azão. Então existe uma tração para o lado direito sobre Bzão e o mesmo fio exerce uma outra tração de mesmo módulo sobre o corpo Azão. Então tem mesmo nome, Fão e Fão. No corpo Czão existe normal para cima, peso de Czão para baixo. No corpo Bzão existe normal para cima, peso para o centro da Terra. E no corpo Azão não existe normal porque ele não está apoiado. Então existe a tração F para cima e o peso de A para o centro da Terra. Esse é o primeiro passo, desenhei todas as forças. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é escrever a segunda lei de Newton para cada corpo. Então eu escrevo módulo da força resultante em C é a massa de C vezes a aceleração. Eu vou escrever a segunda lei para cada corpinho. O terceiro passo é escrever a resultante de forças usando as forças desenhadas. Então, olhando para Czão, eu percebo o quê? Que a resultante de forças em Czão é a tração. E outra coisa, se a resultante de forças aqui é para a direita, a resultante de forças aqui vai ser para a direita também. Então a resultante de forças em B vai ser Fão menos tração. Escrevi isso para vocês aqui, Fão menos tração. E se é verdade que a resultante é para a direita aqui, ela é para baixo aqui. Então eu escrevo o quê? Que a força resultante em A é o peso de A menos Fão. Olha lá, peso de A menos Fão. Deixa eu estabilizar aí o vídeo. Então aí eu tenho 3 corpos, 3 equações. Percebem? A equação verde, a amarela e a azulzinha. Galera, as massas são iguais, então eu não preciso escrever MC, MB, MA. Eu escrevo eminho, eminho, eminho. Tenho as 3 equações, vou somar as 3. Observem o que acontece quando eu somo as 3. Eu vou ter MA mais MA mais MA igual, somo o lado direito, tração mais F menos tração mais PA menos F. Vejam que do lado direito, tração e menos tração se anulam, F menos F se anulam. Eu tenho o quê? MA mais MA mais MA igual a peso de A. 3 vezes MA igual ao peso de A. O peso de A é a massa de A vezes G, mas o enunciado diz que a massa de A, de B e de C são eminho. Então, MA vezes G vira o quê? M vezes G. Posso cancelar as massas e eu encontro que a primeira aceleração é 1/3 de G, tá bom? Aí vem a segunda parte do exercício. Qual é a segunda parte do exercício? Diz o enunciado que vai haver um rompimento. Depois do rompimento, o bloco 3, que eu chamei de bloco C, aqui esse fio vai romper. Depois do rompimento, o bloco 3 não faz parte do sistema. Então o que acontece, gente?
As equações praticamente continuam as mesmas. A diferença é que essa tração no bloco B não existe. Por quê? Porque essa tração era a tração provocada por esse fio. Se esse fio foi rompido, essa tração deixou de existir. Essa aqui, ó. Tá vendo? Então eu volto para cá e escrevo que a massa de B vezes a aceleração, que ele chama de A', mas eu chamo de alfa, vai ser igual a F, tá bom? Eu tenho então duas equações, ó, dois corpos, duas equações, foi isso que eu quis dizer, tá bom? As massas são iguais, MA é M, MB é M. Então, quando eu somo essas duas equações aqui, ó, somei do lado direito, então M' mais M' igual a peso de A menos F mais F, essas trações se equilibram, tudo bem? Então eu escrevo para você o que agora, ó? M' mais M' igual a peso de A é massa de A vezes G, a massa de A é M, como de todos os corpos, então eu escrevo o que para você? 2M' igual a mg. 2M' igual a mg. Cancelo as massas e eu descubro que a nova aceleração é metade de g. A pergunta foi: quanto vale a linha sobre A? A linha eu chamei de alfa. É só substituir. Alfa descobri que era metade de g. A, 1/3 de g. Então eu cancelo g com g. Tenho então uma divisão de frações. Copio a primeira. Então, meio foi copiado vezes o inverso da segunda. O que eu descubro? Que alfa sobre A, que é a pergunta dele, a linha sobre A, é 3 sobre 2 ou 1,5. Eu gosto de ler assim, ó. Significa que a nova aceleração é uma vez e meia maior que a aceleração antiga. Acabou a nossa resolução. Beijo no coração para vocês.